Oi, gente, bom dia. Hoje vamos falar sobre a distribuição da população brasileira pelo território. Continuação aí da videoaula anterior, tá? Que você viu ontem. Então, nós vamos para a página 49, que está falando sobre isso. Sempre quando a gente fala de locais muito populosos no Brasil, tenho certeza que vai em sua mente as grandes cidades brasileiras, né? Principalmente aqui na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas nós temos aí região norte, parte do centro-oeste e do nordeste que não são tão populosas e tão habitadas assim. Então vai falar um pouco sobre essa disparidade, essa diferença ao longo aqui do conteúdo. Vamos grifar comigo na página 49 algumas informações importantes. Se considerarmos as estimativas de 2017, a população relativa do Brasil seria de cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Esse número mostra que temos uma elevada população absoluta, mas uma pequena população relativa. Ou seja, somos um país muito populoso, mas pouco povoado. Eu já havia comentado sobre isso com vocês. Nesse sentido, mesmo no território brasileiro existem diferenças. A maior parte dos estados das regiões norte e centro-oeste apresenta baixa densidade demográfica, enquanto nas demais regiões os níveis são mais elevados. Vamos para o parágrafo de baixo. Para estabelecer um comparativo, a população relativa do Principado de Mônaco, microestado europeu extremamente povoado, embora não muito populoso, é cerca de 19 mil habitantes por quilômetro quadrado, enquanto sua população absoluta é de apenas 38.400 habitantes aproximadamente. Apesar do grande crescimento, a população brasileira não se distribui igualmente pelo território. Vamos para a página 50, queria que você observasse esse mapa com bastante atenção. Quanto mais tons de marrom, quanto mais pintadinho, mais manchadinho, maior concentração de pessoas. À medida que os tons de marrom estão ficando mais claros, ou até nesse tom de bege mais clarinho, é porque a concentração populacional é menor. Dá para você ir acompanhando isso pela legenda, tá? Por meio do mapa a seguir, é possível visualizar um adensamento populacional ao longo da faixa leste, desde o litoral do Nordeste até o litoral da região Sul, como resultado de um processo histórico. Pensa só, os portugueses vieram pelo mar, a primeira parte que eles ocuparam foi o litoral, foi a primeira parte que recebeu incentivo do governo, que recebeu desenvolvimento, infraestrutura. Então foi cidades que foram crescendo e se desenvolvendo primeiramente. Então foi ali que as coisas foram acontecendo e é compreensível de você ver que hoje são as cidades mais populosas, mais desenvolvidas, com uma maior infraestrutura. A parte aqui, ó, da região norte demorou muito tempo até ser ocupada, habitada. Tem a questão da floresta amazônica que está dificultando também esse processo. Então isso a gente vê essa diferença da ocupação humana ao longo do território brasileiro. Página 51. É importante lembrar que no passado a região Nordeste foi o principal centro econômico do Brasil colonial e que ao longo dos anos, em virtude de fatores históricos e socioeconômicos, houve uma alteração na configuração de nosso espaço geográfico. Então aqui ele vem falando pra gente, principalmente, que toda essa faixa aqui, ó, é a faixa mais populosa e aonde tem uma maior concentração de cidades e aglomeração de pessoas. Enquanto Minas Gerais e Bahia se destacam por ter sua participação na composição da população brasileira reduzida, aconteceu o oposto em São Paulo. Outro fato perceptível é a queda da participação na região Nordeste de modo geral. Isso está relacionado aos processos de movimentação da população. Então você vê, por exemplo, uma parte da região Nordeste aqui já enfrentando esse tipo de problema, com menos populações, porque é um local que expulsa muitas pessoas. Vários sertanejos, por questões climáticas também, acabam abandonando suas terras para viver em outras regiões. Nós vamos falar dos movimentos migratórios aqui, ó,
na próxima página, na nossa próxima videoaula. Então, são fatores históricos, climáticos que acabam influenciando para que uma parte tenha muita gente e outras tenha menos. Já a região norte contou com um acréscimo populacional, principalmente após a metade do século XX, fato que está relacionado às políticas governamentais. Aqui, por exemplo, ele já vem citando para a gente, a respeito da Zona Franca de Manaus. Olha como que nós temos um ponto marrom bem escuro em meio a essa área toda clara. Isso aqui é por causa de incentivos do governo em relação à implantação de indústrias. Então, várias retomadas que foram sendo colocadas em prática ao longo dos anos contribuiu para que uma área seja mais povoada e outra não. A região sul Quanto ao Centro-Oeste, a inauguração de Brasília em 1960, bem como a expansão da fronteira agrícola, promoveu o crescimento populacional da região. Aqui também, ao entorno de Brasília, você já consegue observar uma área mais pintada, com uma concentração populacional maior. A região sul, por sua vez, apresentou um grande crescimento populacional até 1950, porém, após esse período, houve uma queda considerável. Isso pode ser parcialmente explicado pela migração, não apenas para outros centros urbanos do Sudeste, mas também para as áreas de cultivo que cresciam nas regiões Centro-Oeste e Norte do país. Então, nós vemos aqui uma grande concentração na região sul, principalmente em torno das grandes capitais, das regiões metropolitanas, tá? Então, a videoaula de hoje é para a gente falar sobre isso, sobre essas áreas mais ocupadas e menos ocupadas do Brasil. Vou deixar aqui na caixa de descrição algumas atividades agora para vocês fazerem. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.